ao céu, nós cantamos. Aleluia. Estrela da manhã, teus olhos queimam com fogo. Brilhas como um sol, és o nosso desejo. Cante ao Senhor, aleluia. Nosso amado Deus, aleluia, junto ao céu, nós cantamos. Junto ao céu, nós cantamos. Junto ao céu, nós cantamos. Senhor, nos unimos nessa noite para cantar com os céus, Pai, para te adorar, Deus, por tudo que o Senhor é, Pai. Aleluia. Todos os anjos cantam, Santo é o Senhor. A terra responde, Santo és tu. Todos os anjos cantam, Santo é o Senhor. A terra responde, Santo és tu. Todos os anjos cantam, Santo é o Senhor. A terra responde, Santo és tu. Todos os anjos cantam, Santo é o Senhor. A terra responde, Santo és tu. Declare, aleluia, 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 Santo és tu. Aleluia, 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 Santo és tu. Aleluia, 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 Santo és tu. Seja adorado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Pai. Nós te amamos esta noite. Declaramos que te amamos, Senhor. Que não há outro como tu, Jesus. Oh, de Davi. Nós nos unimos aos anjos, Senhor, pra te adorar. Só tu és digno, só tu és digno de ser exaltado, Senhor. Oh, oh, nós te amamos, Jesus, Jesus, Jesus. Todos os anjos cantam. Diga, igreja, a terra responde, Santo és tu. Aleluia.
Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilharás, planetas nascem com o teu sopro, se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão.
vez mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa só pra trás. Vou entender, foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar para eu passar. Olha
passo dessa estrada, faz tua obra em mim, Deus, e me transforma. Tudo fica bem se olho para ti, se te percebo em mim. Se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. Todos os meus medos que perturbam a minha alma, esquecer tua luz em mim, Deus, dissipa a escuridão. Meu coração não tem sossego enquanto não descansa em ti. Sem ti sou só vazio, seja tudo em mim. Tudo fica bem se olho para ti, se te percebo em mim. Tudo fica bem se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. Minha alma anseia por ti. Minha alma suplica por ti. Minha alma anseia por ti. Minha Nós queremos te convidar a ficar em pé e cantar conosco, com palmas, com alegria para o Senhor Jesus. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia, canções
canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu amor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto um aleluia. Tudo que há em mim. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia. Medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu amor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto. Cante mais alto, Cante mais alto. cante mais alto, Cante mais alto. cante mais alto, Cante mais alto. cante mais alto. Cante mais alto. Na presença do inimigo, Cante mais alto. mais alto que os ruídos. Cante mais alto.
quero incentivar você que deseja abençoar o nosso ministério, né? Você tem aí o número da nossa conta, o CNPJ, que você pode também fazer o Pix. Se você deseja nos abençoar com uma oferta nesse último culto do ano, nesses últimos minutos do ano, eu quero desafiar você a participar desse momento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, o seu ministério, a sua despensa, e que 2021 também seja um ano abençoado e próspero na sua vida financeira. Deus abençoe, meu querido, e faça a sua oferta, deposite, transfira, né, o valor que Deus colocar no teu coração para abençoar o nosso ministério, em nome de Jesus. Paz seja convosco, irmãos. É uma alegria a gente estar aqui novamente. E eu gostaria de compartilhar uma palavra ao seu coração nesse último dia do ano, né? Nós vamos começar o ano de 2021 e eu estava meditando sobre uma realidade, um texto em Eclesiastes, e vi aqui alguns conselhos que eu e você podemos tomar para as nossas vidas, para que nós possamos experimentar realmente um ano maravilhoso, um ano incrível, um ano de bênção. E Deus tem falado muito ao nosso coração durante todo esse ano de 2020, em meio a tantas dificuldades, tantos problemas que nós estamos enfrentando. Porém, nós precisamos manter os nossos olhos fixados em Deus. E o livro de Eclesiastes é um livro que fala sobre sabedoria. Ele nos ensina a respeito da verdadeira sabedoria. Um livro que fala sobre como eu e você podemos nos comportar em relação a muitas coisas na nossa vida. Na verdade, Eclesiastes, ele trata de assuntos essenciais para a vida, para a minha vida e para a sua vida. Ele fala sobre assuntos e fatos que nos incomodam, ou que tem uma realidade, uma verdade, né? Algo que realmente toca a nossa vida e o nosso coração. Porque a nossa vida, ela basicamente está centrada em dois aspectos importantes. Primeiro, nós queremos saber, nós precisamos ter uma certa confiança a respeito das nossas necessidades. Nós queremos sobreviver, nós queremos viver, né? Nós queremos ter uma vida, e uma vida boa. Nós queremos comer, nós queremos saber se vamos estar vivos daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Nós queremos saber se vamos ter uma boa alimentação na nossa mesa. Nós queremos saber se nós vamos dormir, se vamos ter um lugar para nos aquecer. Ou seja, nós sempre estamos, entre aspas, incomodados com a realidade da nossa vida, das nossas necessidades básicas. E o segundo aspecto importante no ser humano é que ele quer saber a razão por que ele existe. Ele quer saber o sentido da sua vida. Por que ele está aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Qual a razão da minha vida? Qual a razão da minha existência? E quando Eclesiastes, quando Salomão escreve, o pregador, né, escreve para as nossas vidas, ele consegue tratar vários aspectos, várias áreas da nossa vida. E terminando essas várias áreas, ele sintetiza tudo, ele conclui o assunto com 2 conselhos. E basicamente é isso que nós gostaríamos que estivesse no seu coração para esse ano de 2021, para o meu coração e para o seu coração. Porque dentro desses aspectos que nos incomodam, que estão ligados às nossas necessidades básicas e ao sentido de viver, o pregador ali, Salomão, ele, por exemplo, nos ensina
no capítulo 1, sobre como, e ele diz que é cansativo viver por viver. É cansativo você caminhar, você está na sua vida, caminhando na sua vida, e a rotina é algo cansativo. Eclesiastes 1, versículo 17 diz: assim procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Então, o que o pregador está nos dizendo aqui? O que o pregador está nos ensinando? Ele está nos dizendo que nós, como seres humanos, nós cansamos da vida, nós cansamos da rotina. Viver por viver é cansativo, porque fala justamente do quanto eu e você precisamos ter um sentido para as nossas vidas. No capítulo 2, o pregador fala sobre viver correndo atrás das coisas dessa vida que geram conforto, mas não trazem felicidade. Ele diz ali no capítulo 2, versículo 18: tudo que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. Ou seja, correr atrás das coisas, procurando um conforto. Todos nós queremos o conforto, mas nós precisamos entender, e é isso que o pregador está dizendo, que nós precisamos entender que não é isso onde vai se basear a nossa felicidade. No capítulo 3, o pregador fala sobre viver com medo, a ideia de que viver com medo de morrer não vai gerar em nós bons frutos. Se nós lermos ali no capítulo 3, nós vamos ver que melhor é estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque ali onde nós estamos vendo a realidade ou o final do ser humano, nós vamos perceber a realidade da vida e a realidade da morte. E que não adianta nós vivermos correndo atrás de uma realidade que nós não podemos controlar. Nós não podemos controlar a vida, nós não temos o controle sobre isso. Nós podemos ter o cuidado quanto a isso, mas não o controle. Mas qual é a nossa esperança? E aí nós aprendemos que, se nós aprendermos a parar de viver com medo da morte e começarmos a viver com a certeza da ressurreição, nós vamos ter uma realidade de vida muito melhor do que nós podemos, o que estamos experimentando. Então, não viva com medo da morte, porque isso não vai gerar bons frutos. Você vai ter medo de tudo, você vai ter medo de sair de casa, você vai ter medo de viver, e isso não vai fazer bem para você. Você vai reproduzir na sua vida o medo que tem gerado no seu coração. Mas confie na ressurreição, aquilo que venceu a morte. Jesus venceu a morte. O capítulo 4, o pregador fala sobre que não vale a pena viver sozinho. O texto diz assim: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Não adianta você correr rápido, não adianta você ir rápido na sua vida, se você não entender, eu e você não entendermos que é necessário, é importante vivermos em comunidade. As pessoas nos ajudam a crescer. As pessoas nos ajudam a viver uma vida melhor. As pessoas são difíceis, mas a maneira que elas reagem
as circunstâncias, as situações da vida são um ensinamento para as nossas vidas. No capítulo 5, o pregador nos ensina a cuidar com a ganância, porque a ganância tira o foco das coisas mais importantes da nossa vida. A ganância transforma coisas em pessoas e pessoas em coisas. O texto de Eclesiastes capítulo 5, versículo 15 diz: como entramos neste mundo, assim também saímos. Isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Então o pregador está dizendo: olha, cuidado com a ganância. Porque quando você deixar a ganância entrar no seu coração, e eu não estou dizendo de você ter alvos, desejos, projetos, isso é uma outra coisa. Mas cuidado quando as coisas estão tomando o lugar das pessoas. E quando elas estão tomando o lugar das pessoas, é porque elas estão se transformando em pessoas na sua vida. Você está tendo um relacionamento de amor com as coisas. E as coisas começam a tomar uma importância maior do que elas têm. Aquilo que você possui, sua casa, o seu carro, seja lá o que você tem, não importa. Não é mais importante do que as pessoas. E não pode tomar lugar das pessoas. E isso é uma lição que nós precisamos aprender, nós precisamos entender. E quando nós somos gananciosos, as pessoas se transformam em coisas. Porque nós não temos mais um relacionamento de amor com elas. Mas a relação que nós temos com elas é, na verdade, o que elas podem gerar de lucro para mim. Então, cuidado com a ganância. Ela tira o foco das coisas mais importantes. No capítulo 6... o pregador nos ensina que com dinheiro não se brinca. É interessante isso. Todos, ele diz ali no capítulo 6, 7 e 9, diz: todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão. É correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Então, cuidado com o que você tem, cuidado com o dinheiro. Ao mesmo tempo que nós não podemos ter um coração ganancioso, a Bíblia nos ensina a sermos felizes com aquilo que nós temos. Vivermos felizes com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Entendemos que aquilo que recebemos é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Talvez você seja feliz e ainda não percebeu. Eu gosto muito daquele filme A Busca da Felicidade, se eu não me engano, e que ele fala lá no final do filme, ele diz assim, quando ele conta toda aquela história terrível que ele teve na vida para conseguir conquistar aquilo que ele conquistou. E é interessante que no final ele está narrando, narrando aquela sua história. Ele diz: e aqueles momentos que eu vivi ali, eu e meu filho, em toda aquela dificuldade, na verdade se chamava felicidade. Eu era feliz. Por quê? Porque nós precisamos aprender a desfrutar da verdadeira felicidade, dia após dia. No capítulo 7, o pregador diz: a verdadeira sabedoria é aprender até nas derrotas. 7:2 diz: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, pois onde há luto lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. Ou seja, nós precisamos encontrar sabedoria até quando perdemos, até quando não temos a vitória que gostaríamos,
as coisas da maneira que nós gostaríamos. Sabedoria é aprender em todas as situações, inclusive nas nossas derrotas. No capítulo 8 ele diz, 8:8 diz, ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Ou seja, o pregador diz para nós, não adianta fugir das suas batalhas, você vai ter que encará-las. Você vai ter que enfrentá-las. Isso é viver em sabedoria. Não desistir da batalha sem antes enfrentá-la. É preciso enfrentar as batalhas da nossa vida. Capítulo 9, ele diz, deixe Deus controlar o seu futuro, viva o presente. 9:1 diz, eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso e cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença. Ou seja, deixe Deus controlar o seu futuro e aprenda a viver o seu presente. O futuro pertence ao Senhor, entregue-o nas mãos do Senhor. No capítulo 10, ele diz no versículo 1, assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Não se acostume com a injustiça. O capítulo 10 fala muito sobre injustiça. Não se acostume a engolir e achar que a injustiça faz parte da vida. É assim mesmo. Seja alguém que tem fome e sede de justiça, como nosso Senhor Jesus nos ensinou. E no capítulo 11, ele diz, não esqueça que tudo que você plantar, você um dia vai colher. Capítulo 11, versículo 9 diz, jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo que você fizer. Você tem o direito ou a oportunidade de fazer com a sua vida aquilo que você quiser fazer. Mas saiba de uma coisa, todas as coisas que você fizer, você um dia vai colher em cima daquilo que você plantou, daquilo que você semeou. Então, não esqueça que tudo o que você plantar, você um dia vai colher. E no no capítulo 12, o pregador diz o seguinte, de tudo isso que a gente viu aqui até agora, tem 2 conselhos que eu e você precisamos viver em cima deles. O primeiro conselho, no versículo 1 do capítulo 12, ele diz, lembra do teu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. O dia de viver com Deus é hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão exalando a essência que está no seu coração. A pressão, a dificuldade só manifesta quem de fato nós somos e quais são as prioridades da nossa vida. E nesse momento em que eu e você estamos vivendo, nesse tempo em que eu e você estamos vivendo, nós precisamos entender que hoje é o dia de buscar ao Senhor, de lembrar do Senhor no dia de hoje. Por quê? Porque vai chegar uma hora onde você vai olhar para a sua vida e vai dizer, eu não tenho mais prazer em viver, porque Deus não é o centro da sua vida, do seu coração. E o segundo conselho, para nós encerrarmos aqui, que o pregador deixou para nós, ele diz, tema a Deus. De tudo que foi dito, a conclusão é esta, 12:13. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. As pessoas estão indo na direção contrária
a Deus. E temer a Deus não é ser perfeito em todas as coisas, não errar, porque somos seres humanos e somos passíveis de erro, mas é andarmos na direção do Senhor, andarmos em direção aos propósitos e aos desejos do coração de Deus para as nossas vidas. Então, 2 conselhos importantes em cima de tudo que é essencial para as nossas vidas. Lembre-se do seu Criador. Hoje, no dia de hoje, cada dia de 2021, lembre do seu Criador. Busque o seu Criador. Se relacione com o seu Criador. Vá à sua igreja. Se apresente na sua igreja. Aprenda com a comunidade dos santos. Aprenda com a igreja de Jesus Cristo a viver e a vencer os seus medos, a viver e aprender a andar com Deus. Lembre do teu Criador e tema a Ele. Vá na direção dEle. As situações estão te levando para um lado contrário. Faça uma conversão. Mude o curso da sua vida e ande em direção ao que o Criador tem para a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.